Hoje, com a graça de Deus, nós vamos continuar estudando, o Templo da Verdade. Então, nós vamos estudar a 12ª coluna do Templo da Verdade, Mateus 5:48, que é a norma divina. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vou ler novamente. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Que o Deus da glória conceda-nos a graça de compreender um pouco mais da sua mensagem. Sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai celeste. Essa é a 12ª coluna do Templo da Verdade. Jesus aponta para a absoluta perfeição do amor de Deus como alvo a ser atingido. Não fica discutindo ou debatendo possibilidades filosóficas deste absoluto amor perfeito aqui na Terra. É para ser perfeito e acabou. Quem pertence a Cristo pratica a verdadeira piedade, a verdadeira religião. Não é ser mais ou menos perfeito, é para ser perfeito. Aliás, isto já era o pensamento antigo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, 15 e 16, nos diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, 15 a 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então isto é o morrer em Cristo. Isto é o viver a vida ressurreta de Cristo. São os atributos exigidos do crente. É o morrer para o pecado. É o viver a vida de Cristo diariamente. É a permissão do alto, a vida ressurreta de Cristo em seu poder transformador, que é a santidade e a virtude. Esse tipo de vida se faz necessário para ver Deus. Se nós não buscarmos a santidade, também não veremos Deus face a face. É o habitar na presença do Senhor. Isso acontece mediante o poder transformador do Espírito Santo. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 8, que nos diz assim: Finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebesse quanto à maneira de que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem desfraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De certo, quem rejeita essas coisas, não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, que nos diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejam bem, é lógico que nunca se espera que a mudança do pecado para a santidade seja alguma coisa fácil.
Mas também não foi fácil para o próprio Cristo resolver o problema do pecado. E Deus Pai é o modelo escolhido por Cristo para a nossa santidade. Ele é o nosso modelo para a transformação moral. Devemos ser filhos obedientes, possuidores da natureza do Pai. Esse é uma ordem de Jesus, é uma ordem divina. Então note que o clima da experiência humana não são experiências místicas, da oração ou da contemplação, e sim a imitação de Deus. Não adianta você viver uma vida o dia inteiro na oração. Se não imitar Deus, está errado. Devemos imitar Deus no amar. Este é o mandamento de Jesus Cristo. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então é interessante que a gente ouve na igreja constantemente, temos que pagar o preço, e partem para os sacrifícios. São correntes e mais correntes de oração, campanhas e mais campanha, quando o que Cristo pede é que amemos uns aos outros, que religião estamos vivendo? A do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? A religião da lei ou a religião da graça? Quando Deus nos chama, não é para ser um mero ouvinte, e não é também um mero convite. É Deus elegendo, cumprindo suas promessas mediante o Espírito Santo. E esse chamado é uma convocação para uma nova vida. Muitas pessoas gostam de falar em eleição, em ser eleito, mas esquecem da implicação da convocação. Isso requer a nossa responsabilidade com aquele que nos chamou. E essa responsabilidade é que também teremos de hora em diante ser santo, como é santo aquele que nos chamou. Há de haver uma separação do pecado e um progresso rumo à perfeição. E a progressão exige não somente ser sem pecado, mas compartilhar a perfeição divina. Essa é a 12ª coluna do tempo da verdade. Notem também que Jesus estava ensinando a prática da vida diária. Não é só viver a santidade dentro da igreja, mas é na vida diária, é no trabalho, é em casa, é com o vizinho, é com os amigos. Então é no viver diário, temos que ter a prática do amor. Ele estava falando da relação humana no dia a dia. E é isto o Sermão do Monte. Então a santidade não é para ser vivida dentro de uma igreja somente, mas é o poder orientador dos relacionamentos. É algo vital, isto é questão de vida ou morte. Ou buscamos a santificação para a nossa vida, ou não veremos Deus. Não há essa de morar no céu sem a santificação. Isso vale para toda a vida cristã. Sem amor, não há cristianismo, pois é a vivência dos frutos do Espírito Santo. Está registrado em Gálatas. E é uma coisa, nós temos que todos nós buscarmos esse tipo de vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. Você pode ser quem for, pode ter a igreja que tiver, não importa o nome da sua igreja, pode viver do jeito que você quiser. Se você não tiver esses frutos do Espírito Santo, não tem parte com Deus. Isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus. Veja bem, Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tem pessoas que diz que vivem uma vida de oração, uma vida de verdadeira religião. No entanto, não tem esse fruto. Então se gaba, e a sua gabolice é simplesmente vanglória.
simplesmente vanglória. É uma glória vã. Por isso a vida antes da conversão é chamada vida de vícios, onde se diz que os viciados não herdarão o reino de Deus. A mensagem do Evangelho é mostrar como Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Veja o que Cristo disse ao gadareno, aquela pessoa endemoniada. Está lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 18 a 20. Marcos, capítulo 5, versículo 18 a 20. E entrando ele no barco, rogava-lhe para o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilhavam. E veja, isso faz parte da vida cristã. É você aonde você estiver. Esses teus é a tua família, é a tua cidade, é aonde você está. Você tem que, a tua vida tem que falar, tem que ser uma vida dizendo o que Deus fez na tua vida. Qual é a mudança que houve. Se você, como diz João Batista, se você roubava, não rouba mais. Se você matava, não mata mais. Se você adulterava, não adultera mais. Então, que transformação houve na tua vida? Se você odiava, você não odeia mais. Você ama. Você ama o teu próximo. É esse o mandamento de Jesus Cristo. Mas se nós continuarmos com a mesma vida diante da conversão, como pregar o Evangelho? Como salvar o perdido? E a nossa tarefa aqui é anunciar o reino de Deus entre os homens. Nós não estamos aqui para viver uma vida de simplesmente ganhar dinheiro, de fazer uma casa para nós, uma morada para nós. A nossa morada é nos céus, junto de Deus. E nós temos que caminhar para essa morada. Então, que tipo de vida nós estamos vivendo aqui nesse mundo? Agora também tem que ficar claro entre todos, que sejam crentes ou não, que estamos numa caminhada. E se estamos caminhando é porque ainda não chegamos ao destino. Então a santidade é um processo em desenvolvimento. Embora queiramos ser perfeitos, ainda não o somos. Estamos caminhando para a perfeição. Estamos caminhando para Cristo. Mas é dever do crente, da pessoa convertida, caminhar rumo à perfeição. Vamos ver aí, 1 João capítulo 3, versículo 1 a 6. 1 João capítulo 3, versículo 1 a 6. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então a tal pessoa engana-se a si mesmo. Então como disse o profeta, muitas vezes nos resta o corar de vergonha. Mas a vida que o crente deve buscar é a vida sem pecados. Isto é uma ordem chamando o Sermão do Monte de tempo da verdade. Esta ordem é a 12ª coluna desse tempo. E todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos do Deus Altíssimo. Isso é a palavra de Deus que nos diz isso. Vamos ver Romanos 8, capítulo 8, versículo 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. E esse para a morte é para o inferno. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, se andemos com Cristo, buscando a santidade, nós adotamos Deus como nosso Pai. Caso contrário, Deus não é nosso Pai, Ele é o nosso juiz. Então, o Espírito Santo é o meio pelo qual o crente se torna praticante da natureza de Deus, participante da natureza de Deus, da natureza divina, que se manifestará com a segunda vinda de Cristo, quando será dado aos remidos um novo corpo que será espiritual. Esse corpo que Deus, quando Jesus Cristo buscar a sua igreja, nós então seremos transformados e seremos semelhantes a Ele, porque seremos como Ele é. Vejamos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17, que nos diz assim, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, com respeito aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, neste momento seremos semelhantes a Cristo, espiritualmente, no corpo e na alma.